E aí galera do YouTube, beleza? Aqui quem fala é o Caspita e sejam bem-vindos para o último Táticas do Caspita sobre a Eurocopa. Finalmente chegou a prévia da grande final entre Portugal e França, ou França e Portugal, se você considerar que o time da casa é mencionado primeiro. Só que se a gente olhar a chave, Portugal aparece primeiro, mas enfim, fica França e Portugal mesmo. Ou Portugal e França, tanto faz, gosto do freguês. Tanto Portugal quanto França derrotaram seus adversários das semifinais por 2-0. Portugal bateu o País de Gales e a França bateu a Alemanha. A gente vai falar um pouco mais sobre isso quando a gente falar dos times em específico. Portugal ainda tenta conquistar o seu primeiro título de Eurocopa, perdeu aquela final em 2004, e a França tenta chegar ao seu terceiro título. Foi campeão em 84, geração do Platini, e o time de 2000, que era liderado em especial pelo Zidane. A França, quando teve competições em casa, sempre ganhou. Ganhou Copa das Confederações, ganhou a Eurocopa. No mínimo, quando chegavam na grande decisão, eles não perdiam quando jogavam em casa. Foi assim na Eurocopa de 84, foi assim na Copa do Mundo de 98, foi assim na Copa das Confederações em 2003. Enfim, quando atuou como mandante, a França sempre foi muito bem nas finais. Mas sem muitas delongas, e vamos começar com Portugal, que se classificou primeiro, porque o jogo foi no dia anterior, o jogo foi na quarta-feira. Então é deles que a gente fala primeiro. Se você ainda não o fez, se inscreve no canal, clica no curtir do vídeo e espalhe com seus amigos sobre esse jogaço e a prévia, é claro. Portugal contra Gales conseguiu sua primeira vitória nos 90 minutos. Sim, Portugal chegou à final ganhando apenas um único jogo nos 90 minutos. Ganhou o jogo contra a Croácia, é verdade, só que já era na prorrogação. O gol do Cristiano Ronaldo e o gol do Nani não passe entre aspas, porque o Cristiano foi chutar e acabou pegando mal na bola e a bola acabou sobrando no Nani. Mas como ela foi reta e fraquinha, o Nani conseguiu dominar como se fosse um passe e aí finalizou. E aí contabilizou-se a assistência para o Cristiano Ronaldo. Mas aquilo foi um chute errado e não um passe. Portugal deve ir para campo com Rui Patrício no gol. Pepe, que ficou fora do último jogo, mas deve retornar na zaga. A gente pode ter a entrada do Bruno Alves. José Fonte, que tem sido o zagueiro mais consistente de Portugal, deve jogar como zagueiro mais pelo lado esquerdo. E nas laterais a gente tem o Cedric Soares, que está com o futuro incerto no Southampton. A saída do Ronald Koeman para o Everton e a chegada do Claude Puel não dão garantias de que ele deve se manter na equipe. Pode ser que se mantenha, pode ser que não. E Rafael Guerreiro pelo lado esquerdo. Vou fazer um pequeno destaque ao Rafael Guerreiro, pois ele é francês de nascimento, mas filho de portugueses. Era jogador do Lorient e se transferiu antes da Eurocopa para o Borussia Dortmund. Lembrando que algumas transferências ocorreram antes da abertura oficial da janela. Janela que abriu agora no dia 1º de julho. Então é um jogador que se transferiu antes da janela abrir oficialmente. Assim como o Renato Sanches, que conformou sua transferência para o Bayern de Munique antes mesmo da temporada acabar. No caso, houve o acerto, ele assinou o contrato, mas é claro, ainda não foi apresentado. Um dos motivos pelo qual Portugal conseguiu derrotar Gales, além de se aproveitar muito bem das ausências de Ben Davies e Aaron Ramsey, foi a manutenção do sistema 4-3-1-2, que eu vou explicar agora com um pouco mais de calma. O sistema 4-3-1-2, alguns falam que é jogar com 3 volantes, mas eu vou mostrar que não é bem assim que Portugal funciona, embora tenha uma tendência a aumentar a marcação no meio de campo com esse sistema. A prévia da escalação dava William Carvalho, circulado em azul dentro do quadrado azul, esse que a gente dá o zoom agora, como o volante mais preso, que é o que a gente chama de primeiro volante. O volante que raramente aparece no campo de ataque. No jogo contra Gales, quem jogou foi o Danilo Pereira, que fez um excelente jogo, ajudou muito na marcação, e o Gareth Bale teve um jogo bem quietinho. Pelo lado esquerdo, circulado em preto, a gente tem o Adrian Silva, que é um jogador de meio de campo de origem, nessa parte mais de contenção. Em alguns momentos no Sporting, quando o William Carvalho não atua, é ele que vai fazer essa função de primeiro volante, que é um jogador que tem mais qualidade de passe do que o William Carvalho, mas não tem sua complexidade física e também não é um grande marcador como é o William Carvalho. É um bom marcador, mas não chega a ser um primeiro volante assim de grande qualidade, mas é um jogador com passe melhor. Nesse sistema e esquema de jogo, um dos objetivos do Adrian Silva é proteger o lado esquerdo das subidas do Rafael Guerreiro.
Habitualmente nesse sistema de jogo, se protege a parte central do meio de campo com dois meias com boa capacidade de posicionamento na lateral, porque em geral os laterais, no caso de Portugal, Guerreiro e Cedric, avançam demais e aí tem que se proteger esses lados do campo para que Portugal não sofra os contra-ataques. Tanto que quando a gente falar sobre as duas seleções juntas, é um dos mapas da mina para que a França possa jogar, e a França gosta de jogar com os seus laterais e também vai deixar espaços, um jogo mais aberto pelos lados do campo, mas enfim. E pelo lado direito, fazendo um pouco do que o Adriano Silva também faz, só que saindo mais pro jogo, eu coloquei circulado em amarelo o João Mário, só que fiz uma linha azul, não sei se vocês estão vendo, acho que agora com o zoom tá mais fácil, circulado com o Renato Sanches. O Renato Sanches e o João Mário ora invertem esse posicionamento, o Renato Sanches abre pelo lado direito, o João Mário vai mais por dentro, tendo então o meia que se aproxima mais dos atacantes, e ora ele fica nessa configuração. Mas acho importante mencionar, o João Mário é um jogador que no Sporting costuma atuar como homem de meio de campo, no caso como homem de lado de campo no meio, ou seja, é um jogador que gosta de chegar pelas pontas, tem uma liberdade para se movimentar, inclusive pode aparecer pelo lado esquerdo, mas que especialmente na sua função defensiva tem que ajudar na cobertura do Cedric. Cedric não é um grande marcador, em diversos momentos esse lado direito da defesa de Portugal apresentou muitos problemas na Eurocopa. O Rafael Guerreiro pelo lado esquerdo também é bem ofensivo, mas a gente tem o Adriano Silva, que é um jogador melhor na marcação. De vez em quando, em alguma hipótese, caso não jogue o Adriano Silva, a gente deve ter a entrada do André Gomes, que é um jogador que também tem uma boa capacidade de marcação, embora tenha mais qualidade para sair para o jogo do que o André Silva. Enquanto o João Mário, William Carvalho e Adriano Silva tem a função da retenção da posse de bola e da manutenção, o Renato Sanches vai ser o que a gente chama de trequartista. E que historicamente nesse sistema tático, que foi muito empregado na Itália durante bom tempo, o Milan do Ancelotti jogava dessa maneira, embora aí o João Mário muda de lado com o Seedorf, e no caso o Gattuso, que jogava pelo lado direito, também pressionava demais na marcação. Como atrás você tinha o Pirlo para organizar a saída de jogo, que não era um grande marcador, aí o Carlo Ancelotti utilizava o Gattuso pelo lado direito para pressionar mais a marcação. Ora, em alguns momentos o Pirlo e o Gattuso invertiam de posicionamento, mas enfim, a ideia é basicamente a mesma. E se naquele Milan de 2005, 2006, que a gente ficou habituado em assistir com o Kaká, no caso quem vai fazer a função do Kaká nesse meio de campo de Portugal é o Renato Sanches. Só para mencionar, Portugal não tem nada a ver em história com aquele Milan, mas para explicar como os dois funcionam. E para a função do Kaká, a gente tem nesse time o Renato Sanches, que vai ser o meia que vai se aproximar mais dos atacantes e vai tentar marcar gols. É claro, o Renato Sanches também não é um grande artilheiro. Fez apenas um gol nessa Euro, que foi aquele gol de fora da área contra a Polônia. Mas ele terá essa função de chegar quase que como um atacante. E devido à boa condição física dele, é um jogador jovem, de 18 anos apenas, então ele tem capacidade de reter a posse de bola, de conduzir a bola com muita velocidade. Em especial para Nani e Cristiano Ronaldo. Nani concretizou sua transferência para o Valência, saiu do Fenerbahçe da Liga Turca e vai para o Campeonato Espanhol, ainda que o Valência seja uma bagunça recentemente, mas é um jogador que está com um clube novo. E o Cristiano Ronaldo, que teve uma atuação boa contra a Gales, acabou fazendo um gol de cabeça e por causa de um chute errado conseguiu ganhar uma assistência para o Nani, gol do Nani, ou seja, os dois atacantes de Portugal marcaram naquele jogo. E a minha opinião é que um título de Portugal pode deixar Cristiano Ronaldo muito próximo ou quase que como certo como a eleição de melhor do mundo de 2016. É claro que a gente ainda tem mais 6 meses de futebol até a eleição, entretanto o título da Eurocopa é muito importante e pode ser um decisivo. Caso o Messi tivesse ganho a Copa América com a seleção argentina, poderia deixá-lo mais no páreo. Só que o título da UEFA Champions League, a queda de produção do Messi no Campeonato Espanhol, em especial por causa das lesões, e a excelente temporada individual de Cristiano Ronaldo fazem com que ele seja o grande favorito, na minha opinião, para o título de melhor do mundo. Caso venha o título da Euro, isso vai deixá-lo mais próximo ainda.
A tendência é Portugal atuar mais na marcação nesse jogo, não deve ser um jogo de ataque contra a defesa. Só que Portugal não deve jogar apenas contra o time francês, mas também contra a torcida francesa, que deverá ser maior peso, até porque a França joga em casa, então a maior parte dos torcedores vão ser da própria França mesmo. E não, se Portugal ganhar, não vai ser considerado uma zebra como foi a vitória da Grécia em Portugal sobre a seleção portuguesa, comandada pelo Luiz Felipe Scolari, e porque Portugal é um time melhor do que aquela Grécia, embora curiosamente tenha ganho menos jogos do que aquela campanha da Grécia. A Grécia teve mais jogos ganhos nos 90 minutos do que essa seleção portuguesa. Era um outro formato de competição, mas enfim. Apenas um fato curioso. Vamos então agora falar sobre a anfitriã, a dona da casa, a seleção francesa. A França, que derrotou a Alemanha por 2-0, fez um primeiro tempo muito ruim, sufocada pela seleção alemã. Só que a condição física da seleção francesa se impôs perante a seleção alemã. Primeiro que a França teve um jogo muito mais tranquilo, numa vitória de 5-2 nas quartas de final contra a Islândia. A Alemanha teve o jogo contra a Itália, que foi até os pênaltis. Então não bastasse somente a prorrogação contra a Itália, a Alemanha ainda teve aquelas duas lesões no meio do jogo e teve que fazer substituições. E teve que fazer substituições antes do que ela imaginava, em especial a saída do Khedira. E aí no jogo contra a França a condição física bateu. A Alemanha ainda fez aquilo que eu imaginava que ela iria fazer, colocando o Henry Tian no time, que confundiu demais a marcação da seleção francesa, tanto que um dos motivos pelo qual a Alemanha foi superior na primeira etapa foi porque ela conseguiu utilizar bem o elemento surpresa do Henry Tian, mas não conseguiu fazer o gol. E aí num pênalti idiota do Schweinsteiger, que raio de jogador vai cabecear uma bola com a mão na cabeça? Pênalti convertido pelo Griezmann, e que depois o lado direito da seleção alemã virou um grande buraco. E aí começou o vareio da seleção francesa nesse setor do campo. Aproveitou demais as subidas do Kimmich e a falha de cobertura do Rovert. E numa falha do Neuer também, que poderia ter tirado a bola com mais força na hora que ele foi socar a bola sobrou livremente para o Griezmann, que mandou para o gol vazio. Então a França conseguiu se aproveitar muito bem de algumas falhas de posicionamento da seleção alemã e de falhas individuais, que até foram mais decisivas, com a do Schweinsteiger e com uma falha coletiva do lado direito, e que a gente pode botar uma menção honrosa para o Neuer, que socou mal a bola. A prévia da escalação dá Lloris no gol, Koscielny pelo lado direito como zagueiro, Umtiti, que tem sido um grande destaque. O Rami havia sido especulado para começar o jogo passado contra a Alemanha. Umtiti ganhou essa posição. Acredito que inclusive deve começar o jogo como titular e deve começar a trilhar uma longa carreira na seleção francesa como titular, pois é um zagueiro jovem, agora está se transferindo para o Barcelona, deve evoluir muito bem por lá. E a gente tem as laterais francesas, que são o grande problema dessa seleção ainda. O Evra pelo lado esquerdo e o Sagna pelo lado direito. São dois laterais muito experientes, que têm dificuldade na recomposição quando atacados, e como Portugal gosta de atacar pelos lados do campo, eles vão ter que tomar muito cuidado para isso. É claro que o Umtiti pelo lado esquerdo e o Koscielny pelo lado direito são zagueiros rápidos, o que ajuda. Portugal não é um time tão alto, mas é um time veloz, com jogadores com boa capacidade de mobilidade, e essa deverá ser uma das principais armas. Destaquei no quadrado azul o meio de campo da seleção francesa. A prévia dá que Matuidi comece o jogo, preterido à frente do Kanté. Matuidi tem mais capacidade de toque de bola, teve um papel muito importante, e a tendência da seleção francesa vai ser ditar o ritmo no começo do jogo. Matuidi se mantém na equipe porque começou a atuar melhor como primeiro volante, e porque pelo lado direito do meio de campo o Moussa Sissoko tem um papel fundamental, pois é um jogador que tem muita força física, gosta de atuar pelos lados do campo, faz um papel de movimentação pelo lado direito e de cobertura na parte central e com proteção ao Sagna, parecido com o que o João Mário faz pelo time português, ainda que eu acho o Moussa Sissoko mais jogador do que o João Mário. Pelo vigor físico, pela força física que ele tem, ele deu mais energia para esse meio de campo da seleção francesa. Kanté também tem muita energia, mas Moussa Sissoko tem mais força física. Kanté é um volante baixo, e a entrada do Moussa Sissoko também permitiu que Matuidi, como um volante mais recuado, melhorasse sua capacidade de jogo e desse mais liberdade para o Pogba,
que começou muito mal a Eurocopa, quer dizer, não muito mal, mas abaixo. E apesar de não ter conseguido ser um grande destaque que se esperava da seleção francesa, na minha opinião, o Moussa Sissoko tem sido um jogador mais regular e mais interessante nesse meio de campo. O Pogba é um jogador com alto potencial, um jogador que pode estar retornando para o Manchester United, está rondando especulações sobre o futuro dele. Pode ser que ele apareça de volta na Inglaterra. Com as mudanças feitas na seleção francesa, Pogba atua mais pelo lado esquerdo e aí ele fica com mais capacidade para poder atuar mais livre. Só que aí tem o problema da cobertura com o Evra, e aí é um dos pontos que Portugal pode aproveitar, uma vez que Portugal adora atacar pelo lado direito. E acho importantíssimo destacar o trio ofensivo francês, com o Payet começando o jogo pelo lado esquerdo, Griezmann começa pelo lado direito, mas os dois mudam de posição frequentemente, e com Olivier Giroud. Payet fez uma fase de grupos esplendorosa, caiu um pouco na fase decisiva, mas continua tendo boas atuações. O Giroud foi fundamental para fazer aquele gol naquela falha do goleiro romeno e fazer 2 gols para deixar tranquila a vitória contra a Islândia. E o grande destaque dessa seleção que é o Antoine Griezmann. Griezmann está com 6 gols na competição, é o artilheiro isolado, conseguiu ficar à frente de Cristiano Ronaldo e Gareth Bale. E é o jogador desse trio ofensivo que mais fez gols. Tem jogado muito bem, não tem só feito gols, tem jogado bem legal. E diferente do Payet, ele cresceu bastante no momento decisivo. Caso ele mantenha a regularidade na sua temporada no Atlético e a seleção francesa ganhe esse título da Eurocopa, Griezmann pode aparecer sim como um dos candidatos a melhor do mundo. Não acredito que ganhe, mas pode entrar naquela lista dos 5, talvez até dos 3, quem sabe. Payet eu quero dar um destaque para ele não por causa do que ele tem feito em campo, quer dizer, o que ele tem feito em campo tem sido muito importante também, mas pelo fato de que ele pode ser uma das primeiras contratações da nova Inter de Milão. A Inter de Milão, assim como o Milan, como eu havia comentado no primeiro vídeo do canal, se você não assistiu ainda, clica na descrição, pode ser uma das primeiras contratações dessa Inter de Milão que terá muito dinheiro dos chineses. Sinal que pastel de flango dá dinheiro. Bom, essa é a seleção francesa que deve ir para campo, salvo alguma alteração. A gente pode ter, por exemplo, a entrada do Kanté no lugar do Matuidi, e aí o Matuidi passar pelo lado direito e o Sissoko acabar saindo de jogo. Entretanto, a prévia dava a entrada do Matuidi como primeiro volante e o Moussa Sissoko do lado direito. E eu acredito que deve manter-se esse mesmo time mesmo, pelo fato de que o Moussa Sissoko deu mais consistência no meio de campo, deu força física, além de ser um jogador que tem boa técnica. O Matuidi deu mais qualidade na saída de bola, ainda que não dê tanta marcação assim. A gente pode ter, por exemplo, a entrada do Adil Rami como zagueiro pelo lado direito e o Koscielny passar pelo lado esquerdo. Mas aí a defesa francesa vai ficar torta. O Rami, na minha concepção, não faz uma boa Eurocopa. Ele foi elogiado como zagueiro nessa Eurocopa, mas eu acho que ele está abaixo ainda de Koscielny e Umtiti. Na minha opinião, inclusive, o Rami não fez uma boa Eurocopa. Em muitos jogos eu achei ele um tanto inseguro, muito rebatedor. E o Umtiti vai manter a posse de bola, que é fundamental para a seleção francesa. Até mesmo para que ela possa jogar em velocidade. O Umtiti também é um zagueiro mais rápido. Tem mais capacidade de cobrir as subidas do Evra caso esteja pego no contra-ataque. Então a gente deve ter uma seleção francesa atuando exatamente dessa maneira e com esses jogadores. Contra a seleção alemã, apesar do vareio de bola na primeira etapa, na segunda etapa a parte física acabou pegando e a seleção francesa conseguiu reter a posse de bola, teve mais velocidade para atacar, apesar das laterais ainda serem o grande problema. O primeiro ponto a destacar são os lados do campo. Portugal, como eu expliquei, gosta de avançar seus laterais, de vez em quando tem alguns problemas de cobertura no meio de campo, por causa de João, em especial pelo lado do Cedric, lado direito, lado esquerdo da seleção francesa. E como os dois laterais franceses têm dificuldade na recomposição, gostam de atacar também, em especial o Evra, embora nos últimos jogos ele tenha ficado um pouco mais retido na marcação, até para dar cobertura, até para dar mais consistência na marcação e liberar mais Pogba e Sissoko, os 4 laterais apresentam em alguns momentos do jogo deficiências na marcação. O melhor marcador que a gente tem, por exemplo, para Portugal seria o Eliseu, que até acredito que seria uma alternativa mais interessante, especialmente por causa do Griezmann. O Sagna, por exemplo, terá que tomar muito cuidado com a movimentação do Cristiano Ronaldo.
pelo fato de que o Cristiano Ronaldo gosta de cair pelo lado esquerdo e gosta de cortar por dentro e bater. E aí a marcação do Koscielny terá que ser muito bem feita nele também. A gente pode ter um acompanhamento também na parte da marcação da seleção francesa do Moussa Sissoko. É um jogador que deve em alguns momentos vigiar o Cristiano Ronaldo. E a gente tem esse duelo que deve ser bem interessante com o Matuidi, talvez com o Kanté, pode ser que seja ele, contra o Renato Sanches. Renato Sanches, como eu disse em Portugal, gosta de pegar a bola e partir para cima. Então o Matuidi deverá exercer um trabalho de contenção, em especial em cima do Renato Sanches. Não acredito que seja uma marcação individual homem a homem. Tem essa possibilidade, mas eu não imagino o Matuidi correndo atrás do Renato Sanches o tempo todo. Pelo fato de que não são grandes marcadores, tanto o João Mário quanto o Pogba, então o lado esquerdo do meio-campo francês e o lado direito do meio-campo português deve existir a maior parte dos espaços para que sejam trabalhadas as jogadas. Aí com isso a gente pode ter, por exemplo, um deslocamento dos volantes, o Matuidi para o lado esquerdo e do William Carvalho para o lado direito. Isso deve intensificar o combate entre Sissoko e Adriano Silva, com uma vantagem para o Sissoko pela questão física, só que a marcação do Renato Sanches, por causa desse combate de Pogba e João Mário, pode ficar um pouco prejudicada. Então eu destaco Renato Sanches e Moussa Sissoko como os dois jogadores que podem em algum momento desequilibrar por causa desse duelo tático. Então é isso, essa foi a prévia da decisão. Se você curtiu o vídeo, clica no curtir, se inscreve no canal e aguarde as novidades que vai ter bastante por aqui. Falou!